O urso polar, cujo nome científico é Ursus maritimus, também conhecido como urso branco, é uma espécie de mamífero carnívoro da família Ursidae, encontrada no Círculo Polar Ártico. Ele é o maior carnívoro terrestre conhecido e também o maior urso, juntamente com o urso de Kodiak, que tem aproximadamente o mesmo tamanho. Embora esteja relacionado com o urso pardo, esta espécie evoluiu para ocupar um estreito nicho ecológico, com muitas características morfológicas adaptadas para as baixas temperaturas, para se mover sobre a neve, gelo e na água, para caçar as focas aneladas, que compreende a maior porção de sua dieta. A espécie está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a conhecida IUCN, com 8 das 19 subpopulações em declínio. Quando uma espécie está classificada como vulnerável, significa que ela está a um passo de ameaçada de extinção. Entre as ameaças que atingem o urso estão o desenvolvimento da região com a exploração de petróleo e gás natural, contaminação por poluentes, caça predatória e efeitos da mudança climática no habitat. Por centenas de anos, o urso polar tem sido uma figura-chave na vida cultural, espiritual e material dos povos indígenas do Ártico, aparecendo em muitas lendas e contos desses povos. Os maiores predadores terrestres do planeta possuem garras e dentes super afiados, uma força de mandíbula poderosa, no caso a sua mordida, corpo feito de musculatura pura, pesando até 700 quilos. Eles não são brancos oficialmente, a pele deles é preta e o pelo é transparente. As diversas camadas fazem com que a coloração seja branca para que eles fiquem camuflados na neve com o objetivo de obter sucesso em suas caçadas, em um ambiente onde os recursos e alimentos são extremamente escassos, onde o clima é extremamente frio, as temperaturas são abaixo de zero. As sensações são hipercongelantes. Além das temperaturas serem abaixo de zero, a sensação térmica é hipercongelante. Os ursos polares são nativos do Ártico e não da Antártica. Por essa razão, eles não costumam predar pinguins. A distância entre os dois polos é extremamente longa. Porém, se eles habitassem os mesmos ecossistemas, sem via de dúvidas, existiria uma interação ecológica interespecífica, ou seja, entre duas ou mais espécies, e seria uma relação ecológica do tipo desarmônica, onde uma espécie é beneficiada enquanto a outra espécie é prejudicada. Os pinguins seriam presas fáceis dos ursos polares. Os ursos polares são exclusivamente 100% carnívoros. Sua dieta é basicamente de focas, peixes, mamíferos marinhos, mesmo eles sabendo predar outros animais de grande porte, por exemplo, belugas e morsas, que são mamíferos aquáticos, como eu já havia dito. Sua técnica de caça aquática é análoga à estratégia de caça das onças pintadas, pois as onças, do mesmo jeito que predam seus jacarés, sucuris, peixes d'água no Pantanal e na Amazônia, os ursos polares nadam e mergulham para capturar peixes, belugas, focas e morsas no mar. Os ursos polares são excelentes nadadores. O urso pode nadar grandes distâncias. Eles já conseguiram migrar entre 300 e 400 quilômetros do Ártico até a Europa. Por esse motivo, eles possuem um nome científico ursos marítimos, porque eles nadam super bem e conseguem dominar os mares, migrar pelos oceanos, percorrendo distâncias hiper longas, caçando tanto na água quanto na terra. Por isso que o urso polar é sim o número 1 dos ursos. Os ursos polares possuem uma camada de gordura hiper robusta, altamente espessa. Essa camada possui uma função de extrema importância no isolamento térmico para proteger do frio extremo. Infelizmente, o Ártico está aos poucos derretendo. O habitat dos ursos está desaparecendo aos poucos, por causa das mudanças climáticas e dos famosos impactos antrópicos, ou seja, atividades humanas. O urso polar precisa da neve para se camuflar, ele precisa do gelo necessariamente para sua sobrevivência. Pois se ele pratica o atrito em um solo, sem neve, onde há apenas terra e lama, seu pelo ficará marcado, ele deixará impressões digitais no chão e também
terá manchas escuras no seu pelo, facilitando sua identificação, incluindo pelas presas, as quais manterão a distância deles, dificultando ainda mais as suas caçadas, as suas predações. Com isso, os alimentos ficam ainda mais escassos do que o normal, mais o motivo que torna os ursos polares animais ameaçados de extinção. Os ursos possuem órgãos sensoriais, ou melhor dizendo, órgãos dos sentidos altamente desenvolvidos, altamente apurados, aguçados. Uma visão refinada e olfato apurado, eles conseguem observar de longe e sentir os cheiros das presas em longas distâncias. O cheiro das presas se refere a qualquer aspecto, desde o corpo até as suas necessidades fisiológicas. O cheiro da carne também é sentido a longas distâncias. Por exemplo, se um urso deixa para trás uma carniça, outro virá para capturá-la. Assim surgem as competições intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie por alimentos, por recursos. Os ursos lutam ferozmente. Em muitos casos, alguns acabam falecendo pelos ferimentos hipergraves. Se o macho adulto encontra uma fêmea com filhote, a situação se agrava ainda mais. Os ursos polares praticam sim o canibalismo. Eles predam filhotes por causa da escassez extrema de alimentos. Quando não conseguem encontrar presas de outras espécies, encontram uma fêmea com filhotes próximas às carniças. Entretanto, eles irão competir por esse alimento. O macho ele poderá tirar a vida da fêmea e dos filhotes para tomar posse das carniças e ainda se alimentar dos ursos que foram mortos pelos mesmos. Pelo mesmo, melhor dizendo. Eles precisam ingerir uma quantidade de carne elevada todos os dias para manter o seu metabolismo em atividade constante, em um local de clima extremo, de frio congelante, de temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Os ursos polares são predadores solitários, eles vivem sozinhos. As fêmeas cuidam e amamentam seus filhotes até eles estiverem prontos para tomarem seus rumos quando atingem a famosa maturidade sexual. Eles vão seguir seus caminhos sozinhos. Os machos vivem exclusivamente sozinhos. Apenas se unem às fêmeas no período de acasalamento, se reproduzem e logo em seguida o macho e a fêmea rapidamente retornam para seus postos, para os seus hábitos solitários. Os ursos polares estão ameaçados de extinção à medida do avanço das mudanças climáticas. A situação de vida dos ursos é totalmente afetada negativamente. O derretimento das calotas polares faz com que os ursos fiquem menos camuflados e mais notáveis por suas presas, diminuindo a disponibilidade de alimentos e muitos acabam morrendo de fome. Infelizmente, a humanidade está caminhando aos poucos para a sexta extinção em massa, praticando desmatamento, poluição atmosférica e caça ilegal dos animais. Os impactos antrópicos negativos servem como um catalisador para acelerar as mudanças climáticas, prejudicando ainda mais a vida do urso polar, um animal extremamente útil para a manutenção da nossa biodiversidade.